dirías tú? A imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Я tive uma experiência muito tempo. Века черный супрематический квадрат Казимира Малевича. Vamos fazer um catálogo. Catálogo é o quê? Caráter escultórico. Evolución de la revolución, ¿no? Se entrega tudo. O Conexão é um projeto complementar. Ele é aberto para todos os artistas, tendências de linguagem, expressões diversas da arte contemporânea brasileira. É um programa realizado em todo o território nacional. Ele recebe projetos de todas as regiões do Brasil, veicula essas novas ideias que surgem nas novas gerações e ele trabalha também com a informação histórica no campo das artes. O filme é um dial de rádio, até a metade dele a linha do horizonte, da parte para baixo, do horizonte para baixo é o mar, do horizonte para cima é o céu. Em frente a isso você tem duas lâmpadas fluorescentes, uma verde e uma branca, aonde a verde vai ficar compreendida no espaço do mar e a branca no espaço do céu. O encontro das duas lâmpadas é justamente a linha do horizonte. Presa ao traveling, uma câmera vai varrer essa linha do horizonte. Para quem estiver olhando, a impressão que vai dar é de que quem está se movendo é a agulha de lâmpadas. E na verdade, quem está se movendo é a câmera. Essa lâmpada vai andando e em alguns momentos ela para. Quando ela para, ela sintoniza uma música. E as músicas sempre falam alguma coisa sobre o mar. Pode botar de novo. Isso. É que tem uns balanços que acontecem, mas tudo bem. Eu prefiro o balanço do que... Isso. Quero agradecer mais um encontro que a gente vai fazer aqui com quem habita a rua, né, mais do que a casa, né, e que faz dessa experiência algo significativo para a gente conhecer melhor nossa cidade. É uma grande satisfação, né, estar compartilhando um pouco dessas experiências com vocês, de estar juntando 4 culturas de rua forte, né. E a gente costuma perguntar, por que esses jovens escrevem pelas cidades? A pergunta é, por que eles destroem o patrimônio? Por que eles cometem esse vandalismo? Muito mais pensar assim do que inverter a questão. Vou falar um pouco na minha entrada mesmo para a pichação, e no caso, a história da pichação de Salvador também. A arte é definida por uma determinada relação entre o dentro e o fora, que também é uma determinada relação entre arte, trabalho e distribuição do espaço social. Menos segregação e urbanismo opressor, por favor.
Nós nascemos aqui, nascemos aqui nesse cajueiro. Subindo nele não era igual, mas nós crescemos aqui, ganhamos dinheiro aqui também, entendeu? A arte é um produto capitalista dentro do sistema capitalista. No outro sistema, teria que pensar, mas esse outro sistema não existe, né? A função que eu tenho não é de um diretor, não é de um artista. Eu gosto mais da função de um projetonista. Como a gente pensar outras formas de expressão do que está acontecendo, do que tem acontecido. Ainda sobre a revolução através do humor e as ideias sem objetivo. Eu queria saber se te interessa mais o objetivo ou o percurso. Minha autografia é sobre o Miguel Rio Branco. Eu vou falar sobre o trabalho desse artista brasileiro. Ele é reconhecido por fazer uma fotografia de forte impacto plástico, uma fotografia densa, colorida, só que saída sempre de situações de uma paisagem humana. A fotografia que eu fui convidado a apresentar no 9º colóquio trata da obra do Rodrigo Braga, que é um fotógrafo amazonense, nasceu em Manaus. Ele alarga as fronteiras da fotografia, ele traz diversas questões que são muito, muito pertinentes ao momento que a gente vive. Em 2009, deparei-me com uma carta escrita por Malevich em 1919, endereçada a Mikhail Zipovich, na qual o artista russo falava de seu mais novo projeto editorial, dos novos sistemas da arte. Ao fim dessa longa carta, ainda comentando sobre tal livro, Malevich anunciava a seu amigo: assim que for editado, lhe envio. Uma espécie de mantra enunciativo que prospecta ao mundo a vontade pública daqueles que escrevem. Me pareceu que essa frase é uma frase que não pertencia somente ao Malevich, mas é uma frase meio genérica, uma frase coringa, que todo mundo que edita ou que trabalha com publicação usa esse tipo de expressão. A ordem dos textos era a ordem das pessoas que acabavam enviando para mim esses textos. Eu também gostaria de falar sobre o que é esse tipo de escrito de artista. É um tipo de produção de conhecimento, quer dizer, é uma escrita que está ligada a um processo de poética, um processo de criação e, portanto, um processo de invenção. Tá demais, viu? Não é assim não, viu? Aí ele perde. Aí queima ele, queima eu, mas todo mundo. Você tá demais. A exposição vai acontecer! As pessoas vão observar o reflexo da vida entre telas a mostrar, entre a fome, a miséria, a guerra e a dor. O espírito expõe seus sentimentos, buscando no escuro um pouco de luz. Com molduras em farpas reluzentes, o espírito expõe a dor, o amor e a arte. Indo mais além, nós nos Exu, uma imagem humana, meio homem, meio animal, e seu tridente. Selecionei artistas brasileiros de diferentes gerações que particularmente possibilitam uma visada de diálogo com a obra do Duchamp. Desses quase 30 artistas, eu escolhi alguns que tinham como tônica esse hábito, essa experiência de não lidarem propriamente com
a matéria, no sentido de criação, na busca da originalidade absoluta, mas, pelo contrário, artistas que operavam a partir de imagens já existentes. O banco não serve mais para sentar, a bicicleta não serve mais para mover. Os outros dois articulam agora uma outra possibilidade. Que possibilidade é essa? Isso foi deslocado a um estágio de coisa. Esse curso ele visa estimular a percepção da dinâmica mesmo que se manifesta nos vários campos da cultura. Qual é o formato onde você deve apresentar o seu trabalho para que ele seja visto de uma maneira profissional e que ele possa entrar em disputa nesse mercado. Então a formação, o senso crítico e a organização é o primeiro passo para você conseguir alcançar. Fazer a exposição sobre ele, sobre a obra dele, eu acho que é uma obra muito multifacetária. Ela é uma obra que parte de um rigor concretista radical. Eu acho também que a figura de Júlio, embora ele seja muito considerado dentro do meio acadêmico em São Paulo, ela é uma figura que ainda não foi devidamente estudada, não foi devidamente analisada, sua obra foi muito dispersa. Ele se dedica bastante à teoria, ele era um grande teórico também, pesquisador, e também das novas linguagens. Ele se interessou pelo videotexto, pela holografia, ele tem obras em holografia. Eu acho que sempre o novo o atraía extremamente, sempre o novo. Falar de José Simeão Leal é lembrar um tempo da cultura brasileira. Ele tem um trânsito para o mundo da arte riquíssimo, tá? E o seu acervo traz muitos desses vestígios, dessas caminhadas. A função social dos arquivos é traduzida na difusão de informações para o pleno exercício da cidadania e da pesquisa científica. Em 97, quando o arquivo chegou aqui, houve um seminário para discutir Simeão, e Zé Otávio disse: alguns arquivos ainda estão bem tratados, mas outros estão desaparecendo completamente. Agora pergunto, o que vai ser feito do acervo de Simeão Leal? Falei disso com outras pessoas, porque Simeão Leal cedeu quadros, originais, livros, objetos, e nós vamos fazer o que com isso? Inclusive, teremos condições de preservar e instrumentalizar? Então a gente tinha esse enfoque de buscar esse outro agenciamento entre as instituições culturais, a universidade, movimentos sociais. Que outro espaço de troca seria esse possível? De troca de conhecimento, de experiências. E o que foi interessante para a gente, muito rapidamente, assim, a gente montou como estrutura na época esse programa de residência para artistas e autores no Copan.
A gente tinha um processo que a gente chamava de curso, que era justamente esses residentes, outros autores, outros acontecimentos que tinham em São Paulo, trazer para discutir, trazer para sempre reunindo conhecimentos diferentes, e também publicações, o site, construção de processos, era sempre no tempo, que a gente sempre reunia artistas internacionais e urbanistas, artistas locais, sempre buscando esses olhares diferentes e que nos dessem uma outra legibilidade de todo o tecido urbano. Tinha uma proposta de levar artistas e arquitetos para trabalhar com as pessoas de Terraúna sobre as comunidades do entorno ali de Liberdade, as comunidades de Soberbo, Quirinos e Augusto Pestana. A dinâmica da residência, geralmente um artista vai e fica um mês na Ecovila e os acessos não são tão fáceis, né? A cidade não é tão perto para você ir caminhando e tem toda uma logística de transporte. E aí a gente acaba realmente se concentrando no Terraúna mesmo. O convite foi feito para artistas, 3 arquitetos e 3 moradores. Bom, além da rede de troca de alimentos locais que aconteceu em Soberbo, teve a Copa das Montanhas Mágicas, que foi parte da reativação do campo da Dona Mundinha. Esse diálogo é muito rico para quem é de Terraúna e também é muito rico para quem vai fazer uma residência, para quem passa por lá. Eu acho que manter latente essas questões, né, que é o popular, que é o tradicional, que é o contemporâneo, que é o avançado de ponta, a vanguarda, essas coisas têm que estar juntas. A arte digital é a arte do momento, né? Essa questão da confluência entre arte e tecnologia. Esse aqui é o segundo salão no Chimo Quiz de arte digital. O tema desse ano é Amazônia Arte Mídia. E a gente conta com 20 trabalhos selecionados de todo o Brasil e convidados também aqui do Pará. Um trabalho de curadoria desse tipo em Belém, de fazer esse fomento. Então eu acho que o Chimo Quiz, o Salão de Arte Digital, ele ocupa essa brecha, assim, que tanto ele reforça o que já acontece aqui, quanto fomenta novas iniciativas, serve como inspiração para artistas, para curadores, para interessados, para jornalistas como eu sou, para todo mundo, na verdade, que faz parte desse movimento de valorização da arte paraense. Eu acho que eu fui um dos artistas mais recusados e censurados do Brasil. Nos salões, eu acho que junto com o Barrio e com o Cildo, que são 2 caras, né, que lutaram bastante. Entre os artistas, para mim, são 2 dos mais importantes desse período, pelas ações, pelos trabalhos que eles fizeram. A gente tem criado uns jogos que eles estimulam o senso crítico. Foi uma maneira dinâmica que a gente resolveu de criar debate. É incrível ver essa capacidade sedutora que os jovens têm com os jogos, mas são jogos críticos, jogos que você caminha se você expor sua opinião. O que é um Estado autoritário, o que é viver sobre o regime militar, que é realmente ausência de liberdade, e a gente vive num sistema democrático. Né? Claro que existem ações, né, violentas, acho que tem que situar Estado, qual é o Estado do Estado? Qual Estado a gente está falando? Pensamos a imagem como algo pedagógico, como poder comunicar a outro algo de uma forma criativa. Esse projeto, né, as ideias, os pontos de interesse que deram início ao Mundial Fluvial, vem de um diálogo bastante antigo entre mim e a Raquel. Essa conversa, na verdade, ela acabou constituindo uma espécie de texto-proposta que a gente publicou, né, no livreto que compõe a Fluvial. Então, essas 2 vozes que a gente trocou por e-mail, elas se alternam e ao mesmo tempo se desdobram.
mas ela começa muito por essa alternância de uma conversa sobre processos, né? E que também tem a ver com a ideia desse fluxo fluvial, né? O fluxo também é essa conversa. Então esse foi um dos pontos importantes para o início da publicação, mas depois se abriu para 11, né, para participação, nós 2 mais 9 artistas. Eu estou aqui com vocês para apresentar um trabalho que é fruto de um processo longo que começa em 2010 e que nasce, na verdade, no desejo de pensar o lugar da imagem na arte contemporânea paraense. Comecei a pensar o que seria a constituição de uma coleção na Universidade Federal do Pará. Como pensar uma coleção particular de arte contemporânea que olhasse para a Amazônia. As artes plásticas, ela é o topo da pirâmide. Os caras não estão nem aí para audiência, não estão nem aí para... Os caras estão na frente, estão trabalhando no outro tempo. Então eu acho que a questão artística se sobrepõe à política. E a gente forma as companheiras para ser agente multiplicadora de informações, para informar as outras companheiras que elas têm direito de ir e vir, que prostituição não é crime, crime é ter uma casa de prostituição e ganhar dinheiro em cima da gente. Во всех изданиях по мировому искусству XX века черный супрематический квадрат Казимира Малевича занимает одно из центральных мест. В чем же секрет успеха такой простой на первый взгляд картины? Всем известно, что русский художник XIX века Александр Иванов около 20 лет работал над произведением «Явление Христа народу» и не завершил его. Это понятно. Сложный философский сюжет, многофигурная композиция, огромное полотно. Труд художника воспринимается как подвиг. Предположить, что за черным квадратом стоят годы поисков и размышлений художника, сложно. Nós reunimos aqui em Londrina, na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, 10 pensadores, pesquisadores, críticos e artistas que questionam ou que transitam nessa convergência das imagens. Meu nome é Maurício Lissowski. Eu tomei por tema as fotografias que têm uma pintura ou um desenho atrás, entendendo que toda vez que uma fotografia inclui uma imagem dentro dela, de algum modo ela está fazendo um pensamento sobre si própria. Eu sou Gisele Beigelman. Acho que os celulares eles acabaram nos colocando aí na iminência de uma situação onde nós nos confrontamos com o terceiro olho na palma da mão. Quem quiser conhecer os 20 projetos aprovados nessa edição, acesse o site Conexão Artes Visuais e você lá vai ter os vídeos e as informações referentes a cada projeto aprovado.